Muito bem, vamos seguir aqui. Então a gente entendeu a distribuição. Agora nós vamos pegar dois parâmetros, são os parâmetros finais da farmacocinética, que é a biotransformação, o metabolismo e a excreção. O objetivo, em resumo, do metabolismo é preparar aquela molécula para ser princípio ativo para ser facilmente excretado. Então, o ser humano está exposto a diversas substâncias estranhas, os xenobióticos, né? Que é estranho à vida. Dentre essas substâncias, os poluentes ambientais, a gente encontra os fármacos, que são, que a gente viu que modula a função fisiológica e vai ter utilidade terapêutica. E essa molécula dos fármacos, na maioria dos casos, elas precisam sofrer um processo de biotransformação através de enzimas, então modificações enzimáticas, para que possa haver a eliminação. Aqui tem que ficar claro uma coisa. O objetivo é fazer aquela molécula do princípio ativo se tornar inativa e facilmente excretada, seja como a maioria dos fármacos são excretados pela função renal, por excreção renal, então excretado pelos rins, ou função bile, fezes. A gente não vai citar suor, saliva, apesar da saliva ser interessante até para quantificar os níveis de metabólicos de determinada substância, ou no caso do suor, a pele, ou mesmo os pulmões, tá? Vamos focar basicamente no metabolismo hepático e na excreção renal biliar, né, dos fármacos. Então, o objetivo é inativar uma substância para que ela possa ser mais facilmente excretada, tá certo? E proporcionar modificações nela para que ela seja inativada e excretada. Essas atuações das enzimas, então com isso, inativando, eu vou provocar, reduzir os efeitos benéficos da substância, proporcionando a eliminação. Então eu vou gerar metabólitos inativos, que não vão ser deletérios ao organismo, e com isso eles podem ser eliminados. Mas isso nem sempre vai acontecer. Algumas situações ocorrem modificações enzimáticas gerando metabólitos ativos, até mais ativos do que o composto original, e que podem ser prejudiciais ao organismo. Então, o papel da biotransformação é gerar inativos que possam ser facilmente excretados, mas nem sempre isso vai acontecer, e a gente vai conversar em cima disso. Então, o conhecimento do metabolismo, ele é parte integrante daquelas análises clínicas, né, fases clínicas de avaliação para a síntese de novos fármacos. Lembra que a gente falou de segurança, tolerabilidade naquela nossa primeira aula? Então, esse conhecimento vai adequar a segurança daquela substância àquele determinado organismo. Como a gente comentou, tem os ensaios in vitro, mas são os ensaios em organismo vivo que mostram isso. Claro que no caso específico do parâmetro metabolismo, é difícil a gente levar em consideração exclusivamente os efeitos em animais. Por quê? Porque em decorrência da evolução e da exposição a diferentes conteúdos alimentares, as enzimas e as enzimas hepáticas dos animais são diferentes das nossas enzimas. Há alterações genéticas e alterações mesmo de características. Então, às vezes, ele é só um primeiro passo, tá? Mas não pode ser feita uma comparação direta com a capacidade metabólica e a característica enzimática das nossas enzimas, espécie humana. Então, ele é só um preditor, mas é importante para a gente observar a segurança e a adequação daquela substância, né? Então, conhecimento do metabolismo. Então, com isso, a gente consegue otimizar a farmacocinética. Por quê? Você sabendo como uma substância é metabolizada, como é a atuação dos complexos enzimáticos, qual é a característica daquela substância, a gente consegue reduzir o número de metabólitos ativos em relação àquela substância, fazendo alterações de molécula. Quimicamente a gente pode mudar isso.
fazendo a cinética ser mais previsível, reduzindo a variabilidade. Porque olha só, também tem a variabilidade interindividual na espécie humana, porque nós temos polimorfismo. Tem grupos enzimáticos, como as acetiltransferases e N-acetiltransferases, que são enzimas, grupamentos enzimáticos fase 2, são extremamente polimórficas entre os indivíduos. Então, conhecendo a química, a estrutura e o processo metabólico daquela substância, eu posso reduzir essa variabilidade entre os indivíduos, reduzindo efeitos adversos, porque eu reduzo metabólitos ativos. E eu consigo entender como é que é feita esse processo de eliminação associado, quer dizer, o metabolismo preparou, como é que vai ser feita essa excreção renal, por exemplo, essa depuração renal, gerando aquele tipo de metabólito, vai interagir, vai interferir com algum determinado canal, vai interagir com uma molécula, não vai ser eliminado. Então vai estar associado também à depuração, obviamente. Como exemplo desse conhecimento do metabolismo que pode interferir com a síntese e criação de fármacos, de novos fármacos, tem os antifúngicos, né? Quer dizer, os imidazólicos, eles têm um modo de ação seletivo com relação a biossíntese do ergosterol, quer dizer, eles impedem com isso a biossíntese desse ergosterol, é semelhante aos beta-lactâmicos, quer dizer, você tem a lise, a célula, o fungo vai sofrer a lise, aquele micro-organismo vai sofrer a lise. Só que os imidazólicos sofrem extenso metabolismo de primeira passagem, por característica da molécula. O que foi feito? Os bis-tiazólicos, né, que são as moléculas mais novas, onde foram feitas alterações na estrutura química. Para quê? Para que houvesse menos perda de biodisponibilidade em doses orais desses fármacos, desse grupo de fármacos, e que eles mantivessem a eficácia. Então você diminui o metabolismo de primeira passagem, diminui a perda de biodisponibilidade e mantém a eficácia. Então o que é que permitiu isso? O conhecimento do metabolismo dos imidazóis. Outro exemplo, os beta-bloqueadores. Tá? Observem, a estrutura do propranolol, que foi a primeira substância da classe a ser produzida e comercializada. Então, observa, o metoprolol tem uma característica, ele tem essa estrutura inserida, essa estrutura química inserida no anel benzeno. Isso faz com que essa molécula tenha um extenso metabolismo. Aí o que foi feito? Uma alteração, adicionou-se um grupamento, um ciclo propano aqui na molécula, como vocês podem ver. Isso aumenta a potência para receptor beta-1, tá? E diminui a extensão desse metabolismo que o metoprolol tinha. Entenderam? Então, olha, de novo, conhecimento do metabolismo alterando a estrutura química, favorecendo a eficácia e a segurança. Então, está sempre ali junto, tá? Como é que ocorre o metabolismo? Então, de novo, o objetivo é fazer fármacos ficarem inativos e criarem características facilitando a excreção, pegando como objetivo a excreção renal, que é da maioria dos fármacos. Então, os fármacos que são lipossolúveis, lipofílicos, eles passam facilmente através das membranas celulares, não é? Processo de absorção, distribuição, e eles podem se acumular em placas em tecido adiposo, por exemplo, como reservatório, tá? Mas os lipossolúveis têm dificuldade de serem eliminados, tá? Por depuração renal. Por quê? Porque a base da urina é aquosa, tá? Então vão ter mais dificuldade. O que é que tem que fazer o metabolismo, a biotransformação? Transformar o fármaco lipossolúvel em mais hidrossolúvel possível. Por quê? Porque aí vai ficar mais fácil ele ser eliminado por depuração renal. Como é que eu transformo? E lógico, eu não vou ter acúmulo desses metabólitos hidrossolúveis em tecidos, por exemplo, gordurosos, vai alterar toda essa característica. Como é que eu vou fazer isso, essa biotransformação? Através de duas fases. Fase 1, ou oxirredução hidrólise. Fase 2, que é a fase de conjugação. Então tem grupamentos enzimáticos de fase 1, tem grupamentos enzimáticos de fase 2. Fase 1, muitas enzimas, como a gente vai ver, presentes no retículo endoplasmático. Fase 2,
algumas enzimas presentes, um tipo particular enzimático presente no citosol. Tá certo? Então vamos lá. Essas reações de fase 1, o principal grupo enzimático que vai participar delas é o grupo do citocromo P450. Então são reações oxidativas. Esse citocromo pode realizar reações de hidrólise. Aí eu coloquei exemplo, reações oxidativas como, por exemplo, a codeína, o hipnoanalgésico, o ibuprofeno, o anti-inflamatório não esteroide, reações de hidrólise, os anestésicos, reações de redução, cloranfenicol, um antibiótico, nitroglicerina, um vasodilatador. Por quê? Qual o objetivo das reações de fase 1? Transformar aquela substância, criar grupamentos ou expor grupamentos naquela substância para que eu tenha a fase 2. O que é a fase 2? É a fase de conjugação. Conjugação com o quê? Com características, com estruturas químicas muito hidrossolúveis. Por exemplo, os glicuronídeos, a glicuronidação é uma molécula extremamente hidrossolúvel. Ela vai se ligar em estruturas que tenham enxofre, nitrogênio, oxigênio, que vem da fase 1. E aí vai facilitar a excreção. Sulfatação, N-acetilação, as acetilases, as metilações, por exemplo, a catecol ortometiltransferase e o sistema da glutationa, transferase, que a gente também já vai conversar.